Social Media, eu vou te dar 8 conselhos para você que está iniciando na profissão. Bem-vindas ao meu canal, meu nome é Débora Baquim, eu sou social media há 3 anos, mas na verdade eu sou formada em biologia. Eu me formei lá em 2020 e como todo mundo sabe, a pandemia foi um evento que mudou a vida de literalmente o mundo todo e mudou a minha vida também. Eu me formei e eu estava buscando, uma colocação no mercado, um trabalho, e eu não estava conseguindo. Participei de muitas entrevistas, de processo seletivo. Chegou um dado ponto que eu não aguentava mais participar desses processos, não aguentava mais assistir palestras e pensar em coisas da minha área. E foi então quando eu descobri o mundo do design, do social media e comecei a transitar de carreira para o marketing digital. E estou aqui até hoje. Então eu decidi criar esse canal para ajudar outras mulheres que, assim como eu, não se identificam com os trabalhos convencionais e querem mais liberdade de tempo e de lugar para trabalhar e mais autonomia sobre as suas carreiras. Então, se você se interessa por esse assunto, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like caso esse conteúdo te ajude. Aqui nesse vídeo eu reuni então alguns dos aprendizados que eu tive ao longo desses anos trabalhando como social media e que podem te ajudar a acelerar os seus resultados, para que você não acabe cometendo os mesmos erros que eu cometi ao longo desses anos. O primeiro conselho é: conheça as plataformas, as redes sociais. Parece um conselho meio bobo, mas eu já passei diversos apertos quando eu trabalhava na agência por não saber o básico de algumas redes sociais que eu não usava com frequência, o que me fez me sentir despreparada na frente do cliente. Então, o meu conselho para vocês é: crie um perfil em cada uma das redes sociais. Então, por exemplo, você já sabe subir um vídeo aqui no YouTube, por exemplo? Você sabe as funcionalidades que dá para colocar, os links, como funcionam as tags aqui, as hashtags. É importante, crie o seu canal aqui, suba um vídeo no modo privado, ninguém vai ver. E faça isso em outras redes sociais também. No LinkedIn, você sabe a diferença de uma publicação e um artigo? Como funcionam as hashtags por lá? Como funcionam as métricas? Pinterest, enfim, todas essas outras redes que você pode acabar trabalhando e muitas vezes não são redes que a gente usa com mais frequência no nosso dia a dia. Anota uma coisa, mesmo que muitas vezes você não vá trabalhar efetivamente com essas redes, mas o cliente, ele vai te fazer perguntas e você precisa estar preparada para responder. Já passou aperto assim com alguma coisa específica que você lembra? Não vou lembrar situações específicas assim, mas já, assim, de tipo, o cliente perguntar, principalmente na agência que tinha muitos clientes, né? E aí o cliente perguntar alguma coisa, como que funciona tal coisa, como é que faz tal coisa, e eu ficar, acho que é assim, mas vou confirmar. Segundo conselho que eu vou dar pra vocês é: aprenda a fazer estratégia de conteúdo. Muitas vezes, quando a gente começa na profissão social media, a gente começa muito preocupada em como a gente vai conseguir um cliente, como a gente faz o design do post, eu vou ter que editar, eu vou ter que fazer texto, enfim. E acaba já no que seria o resultado, que é o post em si, né? O conteúdo em si. Mas eu sugiro, já desde o começo, vocês começarem a buscar pelo conhecimento da estratégia de conteúdo, para vocês terem essa visão do todo. Como que faz esse planejamento mais macro? Como que funciona você conseguir analisar mais profundamente o negócio do seu cliente, a marca, o produto, e como que isso pode ser comunicado nas redes sociais de forma efetiva. Então é importante desde o começo, por mais que você não tenha oportunidades de executar uma estratégia muito complexa no começo, mas que você já comece a aprender, a ter essa visão, a se familiarizar, a fazer algumas pesquisas, a fazer algumas estratégias, nem que seja a título de estudo, porque isso vai ser muito importante para a sua profissão no futuro, para que você consiga fechar contratos melhores, fazer melhor o seu trabalho e se tornar uma social media mais sênior, que está há mais tempo no mercado e consegue ter essa função mais estratégica do que operacional. E junto com isso, o meu terceiro conselho é:
Não comece um trabalho com o cliente sem você fazer essa estratégia. Nem que seja uma estratégia mais simples, mas faça sim um planejamento. Mostre para o cliente o passo a passo do que vai ser feito na conta dele, de como vai ser desenvolvido e pensado os conteúdos. Muitas vezes o cliente ele vai chegar para você querendo atropelar as coisas, querendo que você já faça logo os posts, edite logo os vídeos, poste logo. Tente se posicionar nesse momento. Mostrar para ele que se ele fizer as coisas atropelando, não te der um tempo de entender melhor o que é que ele faz, o produto ou o serviço que ele vende, e conseguir planejar de uma forma mais pensada, intencional, estratégica, o que vai ser feito, ele vai acabar perdendo dinheiro, fazendo algo que não vai ser pensado e sim atropelado. Então, tente se posicionar também desde sempre a entregar esse planejamento para o cliente, que é a estratégia e que você vai conseguir trazer mais resultados, valorizar mais o seu trabalho e muitas vezes deixar o cliente até mais tranquilo e mais confiante de tudo que vai ser feito, porque ele vai conseguir enxergar isso no todo. Quarto conselho: aprenda a calcular quanto custa a sua hora de trabalho, desde o começo. É importante duas coisas aqui. Primeiro, você entender quanto tempo você leva para fazer cada etapa do seu trabalho, para que você consiga precificar melhor os projetos e os trabalhos com os clientes. Porque se você leva muito tempo em alguma etapa, ou muitas vezes você leva mais tempo de pesquisa em determinado segmento que você não tem tanto conhecimento, enfim, você precisa já desde o começo crie esse hábito de cronometrar, de ter uma noção de quanto tempo você leva para fazer cada coisa. E assim você consegue precificar a sua hora e também conseguir precificar melhor projetos que sejam mais complexos, que vão demandar mais pesquisa, mais tempo para serem executados, mas que vão ser mais fáceis para você por determinado motivo. Então, faça isso desde o começo. Muitas vezes é algo que a gente não faz no início, porque a gente agarra ali qualquer oportunidade que surge, mas se você já começa desde o início ter uma noção de quanto tempo você leva no trabalho, isso vai ficar muito mais fácil quando você tiver essas oportunidades de precificar por complexidade de projeto e ter uma noção melhor aí de qual é o seu preço por hora. Manda uma dica aí. O que você usa para cronometrar? Hoje eu uso o Toggle Track, mas eu sei que tem também uma... Como que fala? Tipo um plugin, uma integração no Trello que chama Activity Time, que também você consegue cronometrar ali dentro do próprio cartão e é bem bom. Quinto conselho: tenha a mentalidade de um empreendedor. Principalmente você que está pensando em realmente empreender, né? Em ser uma social media autônoma, ter os seus próprios clientes. E o que é ter essa mentalidade de empreendedor? O empreendedor, ele consegue enxergar novas oportunidades. Ele sabe que para ele conseguir crescer como empresa, para ele conseguir atender mais clientes e ganhar mais, ele não dá conta de fazer tudo isso sozinho. E por isso ele é capaz de criar novas oportunidades para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, se você, social media, tem um cliente e esse cliente está precisando de um site. Por mais que você não saiba fazer um site, você pode oferecer esse serviço e ir em busca de um web designer ou de um profissional que faça esse site. Ele vai cobrar o valor dele para executar o site e você vai agregar a sua parte nesse serviço e oferecer ao cliente. E isso você pode fazer com diferentes serviços que têm a ver e que vão ajudar o seu cliente. Por exemplo, um book de fotos, tráfego pago. Por mais que você não faça, você pode se associar a um profissional que faça, você vai pagar o valor dele e vai cobrar do seu cliente esse serviço. E assim você consegue oferecer um trabalho mais completo, auxiliar o seu cliente, né? Ajudar o seu cliente em todas essas necessidades que ele tiver e acabar ganhando mais dinheiro sem necessariamente precisar executar todas essas funções. E é assim que você vai agregando a sua equipe, agregando o seu trabalho, oferecendo algo mais completo como social media. Sexta dica: desde sempre pense em separar um dinheiro do que você ganha para você reinvestir no seu próprio negócio. Ou seja, separe um dinheiro para comprar um equipamento melhor de trabalho, para investir em um curso melhor, né, o seu conhecimento. E conforme você vai aumentando a sua renda mensal,
vá separando o que é empresa e o que é o seu salário. Isso vai ajudar muito também nessa visão empreendedora, você conseguir crescer mais o seu negócio, porque você vai ter uma reserva da empresa. Muitas vezes, se você tiver que realmente contratar alguém, terceirizar um serviço, você tem esse caixa para você fazer isso. Então, pense nisso desde sempre, né? Não sempre tudo que entra como remuneração do seu serviço é para você ter para si e gastar. E, enfim, se você pensa em crescer o seu negócio, você precisa ter essa separação financeira. 7º conselho: aprenda a vender. Essa pode ser uma das maiores dificuldades de nós que não somos da área, que estamos aprendendo uma nova profissão e ainda temos que aprender uma outra nova profissão, que é de vender, né? Então, separe sim tempo para aprender técnicas de vendas. Porque se você for boa em vender, se você se sentir segura, ou se você souber prospectar clientes, você não vai ter medo de perder cliente, você não vai ficar com medo de o mês que vem não tiver entrada, não tiver um cliente, enfim. Você não vai ter medo de negociar em uma reunião com um cliente, um prospect, você não vai ter medo de cobrar o que é para ser cobrado pelo seu trabalho. Porque você vai ter essas habilidades, você vai saber prospectar, você vai ter oportunidades. Então, isso sim é uma parte muito importante de você, social media, que vai trabalhar como autônoma e vai empreender e continuar o seu negócio. 8º e último conselho desse vídeo é você, social media, escolher apenas 2 ou 3 referências da área para você se inspirar e aprender. Cuidado para você não se perder em um monte de informações que a gente tem disponível hoje na internet. Muitas pessoas trabalham como social media e ensinam outras pessoas a começarem nessa profissão, porém, cada uma tem o seu jeito de falar, cada uma aprendeu de um jeito, cada uma trabalha de um jeito, porque na nossa área a gente tem essa flexibilidade de encontrar aí os nossos caminhos, os nossos métodos. Só que se você tentar aprender com todo mundo, seguir o que todo mundo fala, você vai ficar perdida e não vai conseguir colocar nada em prática. Esse deve ser um dos pontos que mais nos atrapalha no começo, e eu digo isso porque eu passei por isso. Eu já me perdi muito por aí, tentando fazer tudo que todo mundo falava, seguir uma pessoa, depois seguir a outra, via uma coisa que uma estava falando, queria fazer igual, e acabava demorando mais para ter meus resultados, porque cada hora eu estava tentando fazer uma coisa diferente. Então veja, pare hoje e pense, quais são as pessoas que você está confiando mais, que você se identifica mais, que você vê que você consegue seguir aquele caminho que aquela pessoa propõe e tente estudar, aprender com essa pessoa e colocar um pouco em prática, antes de se perder por aí com outra pessoa e ir pulando de galho em galho, porque isso acaba atrasando muito os nossos resultados. Esses 8 conselhos são conselhos que eu gostaria muito de ter recebido quando eu comecei na profissão. Talvez tivessem me ajudado com muitas situações difíceis que eu passei e talvez tivessem acelerado aí o meu resultado, tivesse feito com que eu chegasse aonde eu tô um pouco mais rápido. Por isso que eu fiz esse vídeo, eu espero que esses conselhos ajudem vocês também. E se você ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Ou você pode entrar em contato comigo lá no Instagram, onde eu também tenho um perfil e eu tô começando ele do zero. Então, se você quiser acompanhar esse crescimento do meu perfil e receber mais conteúdo sobre a profissão social media, já me segue lá no Instagram, @DéboraBaquim. E não esquece de dar o like aqui nesse vídeo se esse conteúdo te ajudou. E até o próximo vídeo. Tchau!